São 6 horas e 24 minutos. Foi protocolado no Senado Federal o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Essa notícia acaba de chegar à nossa redação. O presidente Jair Bolsonaro disse que daria entrada nesse pedido e o fez neste momento, sexta-feira, no Senado Federal. Protocolado o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ainda nessa edição do CNN Prime Time, nós voltamos com outras informações. Claro que nós já temos separado nosso analista Caio Junqueira com os detalhes dessa ação do presidente Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes no Supremo. Caio, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. É isso. No final agora, no começo da noite praticamente, Márcio, o Palácio do Planalto informou a Secretaria-Geral da Mesa, toda a direção do Senado, que um auxiliar do presidente Jair Bolsonaro estaria encaminhando o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes para o Senado Federal. Então teve toda uma mobilização ali no Senado Federal para receber esse documento. Esse documento acabou, como você mesmo informou, acabou de ser recebido já ali pela mesa do Senado Federal para dar agora a tramitação. Um detalhe, Márcio, importante, nem o presidente Jair Bolsonaro, nem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estão em Brasília para receber esse documento, né? Teve muito debate sobre isso, se o presidente iria pessoalmente, se ele não iria pessoalmente, se mandaria algum auxiliar e acabou, se também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, receberia o presidente para receber esses documentos, mas a solução, pelo que a gente viu, no finalzinho da semana, acabou mandando um auxiliar do Palácio do Planalto. O Senado foi avisado alguns minutos antes e esse pedido de um ministro apenas, portanto, foi protocolado por enquanto lá no Senado Federal. Márcio. Porque são duas questões aí. Uma possibilidade seria também um outro senador governista entrar com esse pedido, que incluiria, segundo o próprio presidente Bolsonaro, além de Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso. Exatamente. Teve muito debate, né? Essa história toda começou no sábado de manhã, amanhã de manhã faz uma semana, quando o presidente Jair Bolsonaro tuitou nas suas redes sociais que levaria esses pedidos de impeachment contra os dois. Aí começou toda aquela operação política, desiste, recua, vê um outro formato para fazer isso. Teve muito debate ao longo da semana, tá aí o pedido, a gente já está vendo aí o pedido do Alexandre de Moraes, o pedido de impeachment protocolado pelo presidente Jair Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes, que hoje pela manhã deflagrou uma operação contra os organizadores da manifestação do 7 de setembro, né, Márcio? Então teve muito debate, a solução acabou sendo, no finalzinho da semana, por um auxiliar do presidente Jair Bolsonaro, protocolando lá no Senado, quando nem o Bolsonaro, nem o Rodrigo Pacheco estão em Brasília para receber esse documento. Caio, eu sei que você tem outras apurações para fazer, mas só mais uma pergunta. A gente sabe como é a tramitação agora no Senado? A gente sabe como é a tramitação, é uma tramitação extensa, tem um rito muito preciso, mas de cara, Márcio, o que eu te falo de cara? Esse pedido vai ser autuado pela Secretaria-Geral da Mesa, ele começa a tramitar dentro do Senado Federal, do sistema, como uma PET, que é um jargão para petição, começa a tramitar ali no sistema e em algum momento, não há um prazo previsto para isso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, faz um juízo de admissibilidade deste pedido. Mais importante disso, Márcio, ele não tem prazo para fazer isso. Só pegando como exemplo, o seu antecessor, Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado, no dia 22 de dezembro do ano passado, fez um juízo de admissibilidade, já arquivando de uma só vez, em uma só canetada, 36 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso há pouco mais de um mês dele terminar o mandato. Rodrigo Pacheco pode, no jargão da política, sentar em cima desses pedidos, ficar com isso na mão e deixar para decidir só lá no final do mandato dele na presidência do Senado, que acaba em 1º de janeiro de 2023. A gente, inclusive, Caio, quando a gente fala que o presidente, através de um assessor, deu entrada a esse papel no Senado Federal, é literal isso. A gente tem imagens da chegada desse
desse papel, a gente vai mostrar isso daqui a pouco, dando entrada no Senado e, a partir daí, claro, começa todo o trâmite que o Caio acabou de nos explicar. Se é uma coisa simples entregar esse papel, Caio, eu acho que difícil fica agora a relação entre os poderes. Mais uma pedra que se coloca entre o Supremo, através do presidente Luiz Fux, que disse que poderia até pensar numa retomada de diálogo, num novo encontro, e o presidente Bolsonaro. Ou será que eu estou exagerando aqui? Não, é bem por aí, Márcio. A verdade é que ficou difícil para o presidente Jair Bolsonaro, depois que ele escreveu de papel passado nas redes sociais, que é o principal instrumento de comunicação dele com os seus apoiadores, com os seus eleitores e com a população, escreveu lá que ia levar, se ele recuasse, ficaria ruim ele não fazer esse protocolo, apesar de toda a operação política que está em curso ainda em Brasília para tentar esfriar essa crise política. Ela conseguiu dar uma arrefecida na quarta, na quinta-feira, mas hoje ela já voltou também à tona, principalmente com essa operação aí do Alexandre de Moraes e agora, no final do dia, com o pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro protocolado, o presidente Jair Bolsonaro pedindo impeachment do Alexandre de Moraes.